Olá, meus amigos, estamos chegando nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Eu sou João Lima e você está no Camarote Santista TV. Agora com muito mais novidade para você. Bom, desde já, seja bem-vindo. Você que já se inscreveu no canal, e se você chegou agora por aqui e ainda não conhece os nossos conteúdos, vou te convidar para que você se inscreva no canal, acione o sininho e a todos vocês, deixa o like é importante para o YouTube entregar esse nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Vamos às informações de hoje. Olha só, o Santos derruba o Transferban. O Santos pagou o Arouca pela dívida que tinha do João Basso. Vou falar também que o Neymar corre contra o tempo para a volta à seleção brasileira. Vamos falar também sobre o Santos não parou no patrocinador Master e foi atrás de mais patrocínio. Vamos falar também tudo sobre Santos e Vasco, o jogo de hoje às 19 horas. Vamos falar sobre o último confronto, as mudanças de jogadores de um jogo para esse, tudo que vai acontecer, as escalações, tudo para você, onde assistir, tudo aqui no Camarote Santista TV. Então, desde já, deixa o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e vem conosco. Olha, vamos para a primeira informação chegando aqui no nosso sistema, né, de comunicação. Vamos dizer aqui que o Santos pagou o Arouca de Portugal e espera cair o Transferban para poder registrar novos jogadores. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo Diário do Peixe. O imbróglio se deu porque o Peixe não havia pago o time português por uma contratação, feita no passado do zagueiro João Basso. Eles cobravam o pagamento de contratação do defensor realizado em agosto de 2023, que girou em torno de 2,7 milhões de euros, tá? O TSA, o Tribunal Arbitral do Esporte, publicou no dia 12 de janeiro que a decisão que o alvinegro teria 45 dias para pagar os europeus, ou sofreria, uma punição. Na última quinta-feira, no dia 19, há uma semana atrás, o clube sofreu a punição com o pagamento não efetuado. Então, a diretoria pagou, ontem, na tarde de quarta-feira, e agora aguarda cair o Transferban, tá? O Santos corre contra o tempo para poder regularizar o jogador uruguaio Christian Oliva, tá? Com o contrato feito, ele já está no Brasil e só aguarda a documentação para ser inscrito. Mas o Santos, no caso, acabou sofrendo aí o Transferban. Tudo isso por causa de uma má gestão. Porque quando o seu Marcelo Teixeira assumiu e foi presidente do Santos, ele já sabia que existia, essas parcelas para ele pagar, tá? Foi na época do Rueda. Então o Rueda chegou a pagar em 23, o Marcelo assumiu em 24, sabia que tinha uma para pagar, não pagou, depois não pagou a outra. Então, não é porque você pegou herança do passado, você foi presidente e você sabia que tinha esse Transferban. O Santos teve oportunidade de devolver o João Basso e não devolveu. Então, a dívida é do passado, mas é de sua responsabilidade sim, tá? Falando nisso, quero falar que houve muitos protestos da torcida recentemente, tá? E a torcida acabou espalhando faixas em frente à faculdade do Marcelo, na Vila Belmiro, protestando contra a gestão. Contratações de jogador, má gestão, explicações de jogadores que vieram e foram embora, que nem jogaram. Então, a torcida começou a protestar. E agora, hoje, essa imagem aí, vocês estão vendo, foram faixas colocadas em toda a cidade de Santos. Uma vergonha para uma gestão que se diz a gestão da reconstrução, A gestão que, se não fosse graças a nós, o Santos, será? Olha aí, faixa no CT, faixa na Vila, faixas na universidade, onde atingiu praticamente, assim, deixou mais exposto o Marcelo Teixeira, Será que está fazendo uma boa gestão? Olha aí a manifestação. Eu vou aqui para os apoiadores do canal, vou falar de One Motors e Barrigas Motos. Já volto.
tá? Para falar tudo sobre o Neymar e o jogo de hoje de Santos e Vasco. Quer trocar de carro? Então venha para a One Motors. Aqui você encontra veículos revisados, com procedência, garantia e condições que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado, entrada parcelada e a melhor avaliação no seu usado. Atendimento rápido, transparente e sem enrolação. Na One Motors você escolhe, negocia e sai de carro novo. Qualidade, confiança e o melhor negócio é aqui, na One Motors. Estamos te esperando. Hoje eu quero falar do Barrigas Motos, uma loja com mais de 30 anos de tradição no mercado. Isso não é por acaso, é confiança construída com trabalho, credibilidade e cliente satisfeito. Motos 0 km das principais marcas, seminovas, revisadas, periciadas e prontas para rodar. Procedência garantida, atendimento transparente e direto. Além de tudo, condições facilitadas de pagamento. Então, não perde tempo, passa aqui no Barrigas Motos, diga que viu no Camarote Santista e faça bons negócios. Mais de 3 décadas acelerando junto com os clientes. Barrigas Motos, o lugar certo para você comprar a sua moto. Clique no link abaixo da descrição e vá direto para o nosso site. Aqui, confiança, tradição e garantia. Barrigas Motos. Bom, estamos de volta. Viu só como você pode adquirir o seu veículo na One Motors, o carro dos seus sonhos e também a sua moto. Basta clicar aqui no link do site, tanto da One Motors como do Barrigas Motos, e ir direto para o estoque deles e realizar o seu sonho. Não perca essa chance. Clique no link abaixo e visite a página da One Motors e do Barrigas Motos. Vamos falar então de coisa boa. Vamos falar sobre o patrocinador master do Santos, tá? O Wagner Frederico comentou aí nas suas redes sociais que o Santos deve apresentar hoje, na quinta-feira, tá certo? O seu novo patrocinador master, que deve ser a Novibet. A divulgação deve acontecer antes do jogo ou durante o jogo. Apesar disso, a escolha gerou críticas por parte da torcida, já que o valor do contrato com a Novibet é considerada inferior e o que o clube tinha com a 7K, porém há cláusulas que podem aumentar os ganhos do clube. Quem jogar com o link do Santos vai gerar uma receita de 25% de lucro ao clube, explicou o jornalista. Além disso, há possibilidades de ações internacionais, podendo realizar jogos internacionais. Tá? A Novibet é uma casa de aposta grega que patrocina clubes locais e pode promover partidas. Existem várias ações planejadas nesse contrato de 3 anos entre Novibet e Santos, tá? Mas o Santos também foi atrás de outro patrocinador, foi atrás da Emburi, né? Para fugir um pouco, né, de casas de aposta, mas ainda não chegou num acordo, tentando um segundo patrocínio aí. Não chegou ainda num acordo, mas as negociações ainda andam, tá? Então, a Novibet será anunciada como patrocinador master do Santos, com essas cláusulas que eu acabei de dizer, com essas vantagens aí, e também a Emburi. O Santos foi atrás da Emburi, tá? Para fugir de casas de apostas. Por isso, talvez as manifestações dos torcedores, né? Tudo isso que está acontecendo, a má gestão, falta de patrocínio master, mal no Campeonato Brasileiro, reconstrução que não vem, arena que não vem, é muito blá 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 e nada acontece, né? Bom, vamos falar agora sobre o Neymar, né? Todo mundo sabe que o Neymar passou por uma operação no final do ano e de lá para cá vem tentando se recuperar para que possa voltar à seleção brasileira. Já o técnico Carlo Ancelotti disse que só vai convocar o Neymar se ele estiver 100% fisicamente. Neymar retornou contra o Velo Clube na Vila, né,
atuando por apenas 45 minutos. Mas já diante do Novo Horizontino, o Neymar entrou e jogou os 90 minutos. Ainda abaixo da expectativa, Neymar corre para tentar aí alcançar o seu objetivo, que é disputar talvez a sua última Copa do Mundo com a seleção brasileira. É o sonho do Neymar. Quando ele veio para o Santos, o projeto era esse: Neymar chegar no Santos para se recuperar, né, para tentar jogar a Copa do Mundo. Tá? Não vem tendo boas atuações, vem sofrendo com lesões, mas a gente confia que talvez Neymar ainda possa ter um pouquinho de chance de ir para a seleção brasileira. Agora, levou o Paquetá. O que o Paquetá está fazendo? O que o Paquetá está jogando de bola? Levou o Rodrigo. O que o Rodrigo está fazendo? Né? Levou alguns jogadores que não fizeram muito pelos seus clubes e foram convocados pelo Ancelotti. Neymar é Neymar. Entre você ter 10 minutos de jogo finais na Copa, né? Neymar está no banco. Você vai colocar o Neymar ou você vai colocar o Paquetá? Então, eu acho que ainda cabe um espaço para o Neymar nessa seleção. E é por isso que ele vem se desempenhando, dando resposta aos críticos aí, mostrando a sua planilha de treinos, né? O cara tá focado, né? Só que é diferente jogar no Santos e jogar no Paris Saint-Germain. É diferente você jogar num Barcelona e jogar pro Santos. É diferente onde você é assessorado, onde você tem uma equipe qualificada que te toca a bola, que marca por você, né? Que você não precisa voltar para trás para poder pegar a bola, né? É difícil. Como que o cara pode voltar a jogar tecnicamente bem se ele não consegue flutuar porque ele tem que voltar para marcar? Muitos dizem que o Neymar acabou pro futebol. Eu ainda acho que numa jogada individual do Neymar ele decide uma partida. Como decidiu já, né? Como decidiu já jogando pelo próprio Santos. Então, eu acho que o Ancelotti deve convocar o Neymar aí, tá? Não agora em março, mas deve levar ele para a Copa sim. Neymar já fez muito pela camisa da seleção brasileira e seria uma oportunidade dele estar na Copa do Mundo como um mérito para ele, como um presente para ele, né? Os 25 relacionados, mesmo porque o Ancelotti não vai usar 25 jogadores em campo. Então, eu levaria o Neymar sim, independente que se está 70%, 60%, eu levaria. Porque entre colocar o Neymar num jogo que falta 15 minutos para acabar, ou 10 minutos para acabar, olhar para o banco e ter o Neymar e falar, vem, esse cara já resolveu muito, já ganhou muito título. E pôr um Paquetá, eu levaria o Neymar, tá? Estou torcendo para que o Neymar possa se recuperar e ir à Copa sim. Seria muito importante para a seleção brasileira em termos até de futebol mundial, tá? Bom, vamos falar agora então da partida de Santos e Vasco, hoje às 19 horas na Vila Belmiro, mas antes disso vou te dar uma dica de gastronomia para você comer aquela caldeirada, frutos do mar. Quero falar do Restaurante Marreiro e também um lugar para você jogar boliche, tá? Se divertir com a sua família, o Rei do Strike e o Play Jump, e eu já volto. Chegou a hora de falar do Restaurante Marreiro, um verdadeiro patrimônio gastronômico de Santos. Há mais de 100 anos de tradição, o Marreiro preserva a essência da culinária caseira que atravessa gerações. Restaurante Marreiro funciona no sistema de buffet por quilo, com uma grande variedade de saladas, massas, pratos quentes e carnes grelhadas na hora. Entre os destaques do cardápio estão a feijoada, servida às quartas e sábados, e o delicioso churrasco na brasa às sextas, sábados e domingo. Restaurante Marreiro, aberto das 11 às 15, de terça a domingo. O Marreiro é conhecido também pela sua deliciosa caldeirada. Então não perca tempo, Avenida Bernardino de Campos, 338. Vem pro Marreiro! Procurando diversão de verdade para toda a família? Então você precisa conhecer o Rei do Strike e o Play Jump.
Aqui, o lugar é perfeito para curtir momentos inesquecíveis com quem você ama. Tem boliche para todas as idades, jogos eletrônicos, telões para acompanhar seus esportes favoritos e porções deliciosas para completar a experiência. E não para por aí. A criançada se diverte de montão com nossos brinquedos e o incrível parque de trampolim play jump com diversos obstáculos, garantindo energia, risadas e muita aventura. Enquanto isso, os adultos relaxam, se divertem e aproveitam um ambiente seguro, moderno e cheio de entretenimento. Então já sabe, Hey Strike e Play Jump, diversão, sabor e emoção em um só lugar. Chame a família, reúna os amigos e vem viver essa experiência conosco. Estamos te esperando! Estamos de volta, viu só? O lugar certo para você almoçar com a sua família, feijoada. Que delícia, hein? Aquela carninha no final de semana, almoço self-service, um lugar caseiro com mais de 100 anos de tradição. Estou falando do Restaurante Marreiro, né? E em termos de diversão e entretenimento, o rei do strike e o play jump, tá? É aqui, segue eles aqui no link abaixo. Pega o endereço e passa lá e diz que você viu no Camarote Santista TV, tá bom? Você vai ter um desconto, hein? Bom, vamos falar do Santos aí. Passado 6 meses daquela humilhação de 6-0 no Morumbis, Santos e Vasco voltam a se enfrentar pelo Brasileirão hoje. E as mudanças vão muito além desta quinta-feira, que será realizado na Vila Belmiro. Tanto o Santos quanto o Vasco passaram por verdadeiras mudanças desde o último encontro. A começar pelas saídas dos dois elencos, que foram muitas, tá? Das equipes que entraram em campo no Morumbi, foram 13 baixas de jogadores, tá? 13 baixas de jogadores. Então, bastante mudado, tanto o Santos quanto o Vasco, foram 13 saídas aí. Tá? No Santos deixaram o zagueiro Luizão, o lateral Souza e os atacantes Guilherme, Tiquinho Soares, Cabaleiro, Luca Meireles. Além do técnico era o Clebinho, tá? Demitido logo após o apito final daquela goleada. Hoje tem o Juan Pablo Vojvoda, tá certo? Chegou em 2025, né? O Santos buscou alguns reforços, trouxe o Rony, trouxe o Gabigol, né? Principais contratações da temporada. Sem contar, claro, a renovação do Neymar. Estará à disposição para o jogo de hoje, tá? Já no Vasco, foram 6 mudanças. Apenas um a menos que o Santos. Porém, as perdas foram mais significativas se comparar com as do Santos. Isso porque Ryan e Felipe Coutinho, estrelas do time carioca, deixaram o São Januário, assim como o Veguete, que estava suspenso na goleada. Também saíram os atacantes GB e Léo Jacó, além dos zagueiros Lucas Oliveira e do técnico Fernando Diniz, recém-demitido após a derrota para o Fluminense no domingo, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, novas caras chegaram em São Januário. É o caso do Carlos Cuesta, o Robert Renan, além do colombiano Andrés Gomes no ataque. Também foram contratados Cuiabano, Bremer, Spinelli, Inestroga, Saldivia e Juan Rocha, que estarão à disposição hoje do técnico interino, o Bruno Lazzaroni. Tá? Hoje o Santos busca a reabilitação, tanto o Santos quanto o Vasco, ambos com um ponto. O Santos está último colocado, em 20º, tá? E nós vamos poder dizer agora para vocês as escalações do Santos. Está aí a escalação do Santos. O Juan Pablo Vojvoda terá à disposição para enfrentar o Vasco com necessidade de vencer. É vencer ou vencer. A crise já não está boa aqui em Santos. Protestos, faixas, público que vai estar na Vila Belmiro não deve ser um público grande, deve ser um grupo pequeno. E a tendência é que o treinador deve escalar aí o que tem de melhor. Então, a escalação do Santos de hoje deve ser o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias,
Luan Pérez e Escobar, o Ilharão, Gabriel Menino, Bom Tempo ou Miguelito, Neymar, Rony e Gabigol. Essa deve ser a escalação do Santos aí. Deve ser o Brazão, Adonis Frias, Luan Pérez, Igor Vinícius Escobar, o Ilharão, Gabriel Bom Tempo, Gabriel Menino, Neymar, Rony e Gabigol. Tá certo? Agora o Vasco. Apesar da demissão do Fernando Diniz, o treinador interino do Vasco, né, tem a possibilidade de colocar jogador para estrear. E ele deve ir de Léo Jardim, tá certo? O Paulo Henrique, o Saldivia, o Robert Renan, o Lucas Piton, o Barros, Thiago Mendes e Rojas, André Gomes, Spinelli e Marino Enestrosa, novo jogador que chegou agora, tá? Então o Vasco também vai com um time bastante alternativo aí, com jogadores que estão chegando no Vasco e passam por um momento de transição e não vive também um bom começo de Brasileirão, tá? Então Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, o Barros, Thiago Mendes e Rojas, André Gomes, Spinelli, Marino Enestrosa, tá certo? O jogo tem a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, tá? E será às 19 horas na Vila Belmiro, tá? Esse jogo também pode ser acompanhado pelo GE, Sport TV e Premier, tá? Então vamos torcer para que o Santos possa começar a dar uma resposta, né? De toda essa situação aí, de todo o descontentamento que os jogadores andaram dizendo essa semana, sobre pessoas que estão no CT, que não são funcionários, que muita coisa errada, muita coisa errada. Vamos dar mais uma oportunidade para o Vojvoda, mas lembrando que se o Santos não conseguir ganhar do Vasco hoje e ganhar bem, Vojvoda pode ser demitido. Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista TV, em novo formato para você. Inscreva-se no canal, deixa o like, acione o sininho e vem com a gente. Um grande abraço e à tarde eu volto com outro conteúdo.